Prezados irmãos, a palavra do Senhor Deus será aberta e lida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo 12, os irmãos acompanham a leitura a partir do verso de número 49. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 12, verso de 49 até o final do capítulo. Assentados, evidentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual venho de ser batizado. Quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Supones que vim para dar paz à terra? Não, eu vou afirmo antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa: 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Temos ensinado, irmãos, falado e aprendido sobre o ministério de Jesus. Na noite de hoje nós queremos falar nesse trecho sobre o ministério de Jesus, que é um ministério que leva conflito no que diz respeito à busca da paz. O contexto do texto, irmão, Jesus Cristo está falando às multidões, ele está falando aos seus discípulos, mas ele está falando também sobre a necessidade de estarmos atentos. O contexto desse texto é imediatamente após a parábola do servo vigilante, que estudamos no domingo passado. E o texto que nós estudamos no domingo passado fala sobre a necessidade constante da vigilância. Pois bem, o Senhor Jesus emenda logo após falar sobre a parábola do servo vigilante, ele fala sobre o seu ministério, que é o ministério de despertar as pessoas para a necessidade de se tomar uma posição. O ministério de Jesus Cristo é um ministério que leva o homem a uma tomada de decisão. No verso 49 ele fala da expressão de lançar fogo sobre a terra, e ele disse: eu quisera que isso já estivesse acontecendo. O Senhor Jesus aqui, irmãos, ele está se preparando para o Calvário, e ele diz isso no verso seguinte, verso de número 50. Ele diz que tem um batismo com o qual ele precisa ser batizado. A expressão batismo aqui, irmãos, não é o ato de batizar, de colocar água sobre, mas ele está se referindo a uma experiência que ele deve passar. E por isso, por ele estar aguardando esse momento, o fogo ainda não desceu, no caso, o juízo final. Ele vai então dizer que há necessidade de ele enfrentar a Deus. E ele sabe disso, e por isso ele está angustiado. É o homem Jesus quem está aqui falando. Essas vozes, essas palavras aqui, irmãos, são palavras do homem, não do Deus Jesus, mas do homem Jesus. Observe bem que ele fala disso no verso de número 50. Ele diz: quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ele sabe o que vai acontecer. Ele tem a convicção do seu ministério, ele sabe do final do seu ministério, para que ele possa concluí-lo com êxito, há uma cruz no caminho. Ele vai concluí-lo com
êxito no final, quando ele retornar em glória triunfante. Mas aqui na terra há uma cruz, e aquela cruz é dele, e ele sabe que somente ele pode enfrentá-la. E quando ele sabe dessa convicção, ele tem essa confirmação e diz: isso me traz angústia. Isso me traz angústia. Então, quando o Senhor está dizendo no verso 49 que eu bem quisera que esse fogo já fosse lançado, irmãos, é o fogo com o qual a terra há de ser destruída no final. Nós sabemos que a terra está entesourada para fogo, ela será destruída com fogo, e aí sim haverá novos céus e nova terra. O Senhor então agora se dirige às pessoas às quais ele está falando, para falar da necessidade de um posicionamento. Observe muito bem, volte o seu olhar, irmãos, para o verso 51. As pessoas tinham uma noção de que o Senhor Jesus Cristo estava apenas falando de paz, porque ele falava de paz. Entretanto, a paz que ele estava estabelecendo, a paz que ele veio trazer, não era a paz do conceito judaico. O que era a paz no conceito judaico? A ausência da guerra ou o afastamento do Império Romano das terras de Israel. Isso para eles significava paz. Então, quando Jesus falava de paz, eles diziam: puxa, paz para nós é o exército romano ir embora, e aí nós teremos paz. Enfim, teremos paz. Mas Jesus Cristo não está falando desse nível de paz. A grande dificuldade, irmãos, dos judeus aqui era uma questão conceitual. Era o conceito que eles tinham de paz. Muitas das nossas inquietações, irmãos, advêm exatamente disso, do nosso conceito errado sobre alguma coisa. Se o nosso conceito é errado, se a nossa premissa é errada, o raciocínio será errado. Pode até ser lógico, mas será errado. Por isso que Jesus, no verso 51, ele fala: vocês acham que eu vim trazer paz? Ele conclui dizendo: não, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer divisão. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre a necessidade de tomarmos posição acerca de Jesus. E ele fala isso, irmãos, de uma forma muito clara. Ele fala que essa necessidade, irmãos, vai existir dentro da própria família. Volte o seu olhar para o verso de número 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Observe bem, irmãos, que essa tomada de decisão, ela é urgente. Observe a expressão daqui por diante. E por que daqui por diante? Porque está se aproximando o tempo da cruz de Cristo. Está se aproximando o momento em que ele vai para a cruz e de lá ele não vai refugar. Ele vai até o final no seu sacrifício. E isso vai opor pessoas, vai opor amigos, vai opor familiares. Dentro da própria família, irmãos, há a necessidade de tomarmos posição acerca do Cristo redivivo, acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele aqui dá um exemplo de 5, 3 de um lado, 2 de outro, 2 de um lado, 3 de outro. E aí ele estabelece, irmãos, no final do verso 53, figuras mais duras. Uma coisa é quando Jesus Cristo diz assim: estarão 5 numa casa. E essas 5 pessoas podem ser 5 desconhecidos. Podem ser 5 pessoas com algum grau de conhecimento. Mas só que em seguida ele fala de algo mais íntimo, de um círculo mais íntimo. Verso 53 diz assim: estarão divididos, diz Jesus, pai contra filho e filho contra pai. E aí o texto prossegue dizendo: mãe contra filha, filha contra mãe. A decisão aqui que o Senhor está dizendo a decisão deve ser tomada de uma maneira individual. O que Jesus está estabelecendo aqui, irmãos, é uma grande diferença entre o cristianismo e o judaísmo. No evangelismo, irmãos, no evangelho do Senhor, a salvação ela é pessoal, ela não é coletiva, ela não é familiar. O judaísmo vem por herança. Você nasceu filho de um judeu, então você recebe o judaísmo por herança. A salvação não é por herança. A salvação é pela fé. E aí ele estabelece: quando houver essa tomada
postura, as famílias irão se dividir. O pai pode não gostar da fé do filho e vice-versa. E aí ele introduz a figura da mãe, que dentro do judaísmo ela é muito forte, mas não apenas na figura do judaísmo. Universalmente, a figura da mãe é a figura mais forte. No judaísmo, há o patriarcado, mas a mãe é quem dá. Aqui a figura da mãe ganha uma dimensão muito maior. Porque quem está falando isso aqui é o próprio Jesus, falando de todas as mães e de todas as filhas. Depois ele estabelece aqui uma terceira figura, não apenas do pai, filho, da filha e da mãe, mas ele introduz uma terceira figura, nora e sogra, que para nós pode não ser a melhor comparação. Mas no passado era. No passado a relação, irmãos, no judaísmo entre nora e sogra era filial. A sogra ganhava uma filha. Era assim que era vista. Depois, com o passar do tempo, essas coisas foram ficando cada vez mais distantes e os conceitos passaram a mudar. Embora os conceitos, irmãos, tenham evoluído ou involuído ou mudado, enfim, a decisão permanece a mesma, a urgência da necessidade. O que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo é: há a necessidade de caminhar comigo, de romper com alguns. E não importa quais sejam, pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser a mãe, pode romper essa questão familiar entre nora e sogra. E olha que interessante, no judaísmo, a relação nora e sogra, irmãos, era para a sogra ensinar a nora sobre como agradar o filho. Era exatamente isso. Bom, as coisas hoje tomaram outras proporções e qualquer palavra pode ser mal interpretada numa hora como essa, né? Porque a nora pode falar: olha, a senhora já educou o seu filho, deixa agora eu amar o meu marido. Para deixar bem claro para a sogra que ali numa pessoa há duas pessoas. Uma coisa é o filho, outra coisa é o marido. Pois bem, irmãos, o Senhor Jesus Cristo estabelece a necessidade dessa fé. A necessidade, irmãos, dessa firmeza. E isso pode não ser pacífico. É isso que o Senhor Jesus Cristo estabelece. O texto prossegue, irmãos, e agora o Senhor Jesus Cristo está falando às multidões. As multidões, irmãos, são pessoas simples, são pessoas do campo que conheciam o tempo, sabiam quando ia chover. E Jesus Cristo sabe disso. E de fato ele estabelece que naquela região, diz o verso 54, quando vê desaparecer uma nuvem no poente, no lugar onde põe o sol, quando vem nuvem dali, vocês dizem: vamos preparar a lavoura porque vai chover, e chove. Uma das coisas que eu aprendi lá em Campo Belo, em Minas, era isso. A gente tinha um ponto de pregação lá na roça, bem na roça, e o pessoal do ponto de pregação, quando estava levantando chuva e nós estávamos indo para o campo no final do dia, para o trabalho, ele dizia assim: reverendo, não vai chover não, pode vir que não vai chover. Mas gente, a gente olhava assim do lado, mas estava aquela nuvem escura, tremenda, e a gente com a Kombi tinha medo de ficar atolado. Ele dizia: pode vir, aquela chuva não cai, a nossa chuva vem de tal lugar, ele disse. E o seu Bartinho ia explicando: reverendo, a chuva vem de um determinado lugar, aqui, aquela chuva não vem cair, aquela chuva vai cair em outro município, em Boa Esperança, pertinho de Campo Belo. A nossa vem dali. E ele foi ensinando que a chuva tem um lugar para vir. O homem do campo observa o campo, observa as folhas, observa o movimento dos animais, observa as nuvens, porque ele depende disso. E Jesus Cristo está dizendo: vocês conhecem, vocês têm capacidades, vocês têm conhecimento. Depois ele usa uma segunda figura, irmãos, que é do vento sul, no verso 55. Quando o vento soprar no vento sul, vocês dizem: olha, o tempo vai esquentar, o tempo vai virar, vai mudar. E de fato é assim. Então Jesus Cristo questiona o conhecimento desse homem, que tem capacidade de compreender o seu tempo, mas não tem a capacidade de perceber o que está ocorrendo nos dias de hoje. Jesus Cristo os chama de hipócritas. Nesse caso
aqui é a capacidade que o homem tem para usar para algumas coisas, mas não para todas as coisas. Do que é que Jesus está falando? Jesus Cristo está falando aqui sobre os tempos, e serão tempos difíceis. Volte o seu olhar para o verso 56. Vocês não sabeis discernir esse tempo? Observe bem que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, está falando do seu tempo, da urgência da tomada de decisão. Por quê? Porque ele está caminhando para a cruz. Jesus está marchando para a cruz. Depois ele começa a questionar as atitudes daqueles homens no que diz respeito ao que é certo e o que é errado. Verso de número 57, volte o seu olhar. Por que não julgais vós mesmos o que é justo? Jesus Cristo está apontando aqui, irmãos, não apenas para a justiça humana, mas para a justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele fala isso: Jesus é a justiça de Deus. Há uma canção também do ministério Diante do Trono que fala isso. Ela começa com essa expressão: Jesus, vírgula, justiça de Deus. É por isso, irmãos, que quando nós estudamos a doutrina da justificação, não existe justificação sem a presença de Jesus, sem o ministério de Jesus, sem o sacrifício de Jesus. Quando Deus nos justifica, Ele está pegando a justiça de Cristo e colocando sobre nós. Essa justiça não é nossa. E é isso que Jesus Cristo está estabelecendo aqui. A justiça não vem da religião, a justiça não vem da família, não vem do pedigree histórico da família, mas eles estavam ali para matar o próprio justo, prestes a isso. O texto prossegue, irmãos, e Jesus Cristo fala sobre a necessidade no campo material, no campo humano, de se entrar em acordo para que não haja uma demanda. Procura a pessoa que está acusando. O que Jesus Cristo está dizendo é: a hora de reconciliação com Deus é agora. A hora de arrependimento é agora. E ele estabelece essa figura dizendo: olha, quando tem uma demanda, entre em acordo, insistentemente vai atrás da pessoa que está te acusando, procura acordo, porque depois que a demanda vai para o juiz, meu amigo, você vai ser condenado. Jesus Cristo está dizendo: hoje é dia de você buscar justiça. Hoje é dia desse arrependimento. Hoje é o dia de estar bem com Deus. Hoje é dia da graça. Porque Jesus Cristo está dizendo: haverá um dia em que não haverá mais arrependimentos. Conforme vimos, irmãos, nos estudos bíblicos das 2 últimas quintas-feiras, quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais lugar de arrependimento. A Bíblia nos informa que nesse dia as pessoas procurarão a morte e não a encontrarão, porque não haverá mais morte. Pessoas pularão do 15º andar de um edifício e não hão de morrer, porque não haverá mais morte. Já não haverá mais o que fazer. Hoje é dia de arrependimento. É isso que Jesus Cristo estava dizendo. Por mais que difícil fosse tomar uma posição, a posição deveria ser tomada. Por mais que isso fosse colocar em oposição pessoas queridas, pessoas próximas, e pais e filhos. E Jesus Cristo está dizendo: daqui em diante será assim, porque o tempo está se aproximando. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, com Jesus Cristo está falando do ministério dele, que é um ministério urgente de tomada de decisão. E essa tomada de decisão, irmãos, não deve ser levada em consideração as pessoas às quais amamos, mas o Cristo que nos ama. O referencial é Ele, o referencial não é quem está próximo a nós. O referencial, irmãos, é o tempo do Senhor e não o nosso tempo. E Jesus Cristo diz: o tempo hoje. O tempo está se fechando. Entre em acordo. Acabe com a demanda, entre em paz com o Senhor. E quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A ira de Deus, irmãos, sai de sobre nós quando cremos, quando confessamos, quando nos decidimos, e de fato decidimos pela fé no Senhor. Quando nós entramos em acordo com o Supremo Juiz e dizemos: sim, somos pecadores. E é nesse momento em que o Senhor estabelece a justiça de Cristo
sobre aquele homem pecador, aquele miserável que nada tem para dar em troca. E Jesus lhe dá tudo, inclusive o arrependimento e a fé para a salvação. Irmãos, o ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério de reconciliação. O ministério do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é um ministério sim que nos coloca em choque conosco mesmos. É um ministério, irmãos, que coloca para nós no espelho e nos mostra quem de fato somos e diz mude, e nos diz transforme, e nos diz assim, assuma a posição, porque de agora em diante, diz o Senhor, é hora dessa tomada de decisão. Irmão, sem dúvida esse ministério do Senhor Jesus Cristo, esta palavra do Senhor Jesus, foi uma palavra muito dura para aqueles ouvintes, mas aqueles ouvintes, por mais que não estivessem entendendo, não tivessem entendido o significado disso naquele instante, dias depois eles foram perceber o que Jesus estava falando. Havia sim, irmãos, muitas famílias que foram divididas pela fé. Muitos pais que se opuseram aos filhos e vice-versa. Muitas famílias que se colocaram em lados opostos pela fé. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse, não há alguém que largou pai e mãe que não ganhe o cêntuplo de pais, irmãos e mães. São os membros da família da fé. Irmãos, de fato devemos levar essa palavra de definição, uma palavra de convicção, uma palavra de postura, de tomada de decisão, porque isso é urgente. O Senhor nos convoca, o Senhor nos chama e o Senhor nos desafia. O Senhor desafia as famílias, o Senhor desafia também o nosso conhecimento. Que a graça do Senhor nos alcance e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos,